Estamos de volta com TV Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando sobre a Lei da Liberdade Econômica e as suas consequências. Nossos convidados neste programa são William Retamiro, professor e economista, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, também o professor Ramon Faria, contador especialista em Direito Empresarial e Tributário, e o professor e advogado Caio Sanas, presidente da Comissão de Direito Empresarial da 36ª Subseção da OAB São Paulo. Bem, a gente encerrou o bloco aí falando das transformações. O William estava ali querendo falar, agora faço para você, William, fazer um contraponto, imagino. Não, eu ia comentar da questão que muitas vezes a gente tem aquele estudo, né, da Heritage Foundation, né, se não me engano, que fala e coloca o Brasil como 150º no ranking de liberdade econômica. Vamos colocar aqui, eu disse que não ia, mas é só para... É liberdade, eu tenho a liberdade aqui, ali. Está aqui, ó, índice da liberdade econômica, e eles mapeiam os países, né? É heritage.org, HERITAG.org, essa instituição. Então você tem os países de livre a reprimido, né? O Brasil está ali como majoritariamente não livre. Pedir para o próximo slide, aí no ranking mundial, Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália e o Brasil lá nesta posição que você apontou, William. Exato. A questão é a seguinte, que eu tenho uma crítica mais metodológica em relação a esse estudo, que eles colocam todos no mesmo patamar. Eles ignoram o processo histórico e estrutural dos países, né? Então nós vamos ver as nações, digamos assim, os países que têm relativa liberdade, que são mais livres, eles já têm um processo, um arcabouço diferente. Tem um professor de Cambridge, um sul-coreano, né, Harju Chang, me desculpe aí quem fala o idioma se eu errei, mas que ele escreveu um livro chamado Chutando a Escada. O que ele fala? Ele fala que as nações que hoje proliferam, que têm que se apregoar o neoliberalismo, o liberalismo, elas, nos anos 40, período pós-guerra principalmente, elas utilizaram do Estado para crescer as suas empresas, né? E agora que os países, né, depois da formação do BRICS, né, do bloco lá, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estavam se organizando para o mesmo processo, digamos assim, eles resolveram chutar a escada e esses países não terem oportunidade de subir no telhado. Então a gente analisa o seguinte, quando a gente analisa de forma mais crítica, dependendo do caso, um âmbito mais metodológico, é questionável algumas situações, né? E também a gente não pode ignorar, não vamos puxar no caso do Brasil, nós temos um processo histórico, um passivo histórico de uma economia escravocrata muito grande, né? A Lei Áurea, digamos assim, ela foi colocada em 1888, salvo engano, né? E em torno de 40, quase 50 anos, 46 anos, se não me engano, depois, Getúlio Vargas teve que instituir a consolidação das leis trabalhistas, né? Porque justamente a população escravizada que deveria, num acordo com a Inglaterra, que deveria ser absorvida como mão de obra para remuneração, não, a nossa cultura colocou de fora essa população escravizada. E daí teve que vir uma lei, o Estado sendo participante. Ou seja, para poder gerar tudo isso. E daí, depois teve todo esse crescimento. E quando a gente analisa de qualquer país, o momento em que os países tiveram maior crescimento econômico foi justamente quando teve uma participação do Estado. O Estado como indutor e não controlador da economia. É como indutor na questão de pesquisa, desenvolvimento, situações de aporte de investimentos por intermédio dos bancos de fomento. Então a gente discute essa questão, eu particularmente discuto a questão da liberdade econômica, se ela de fato existe, né? Porque vamos colocar no nosso dia a dia, quantas operadoras de telefonia celular nós temos aqui? 4, 5 no máximo. Isso é liberdade econômica? Até uma coisa que eu faço uma metáfora em algumas situações, quer dizer que eu posso acordar de manhã, ir no meu relógio de luz lá e verificar. A empresa fornecedora A está 26 centavos o quilowatt-hora, a B está 27, a C está 23 centavos. Eu posso mudar? Não, não posso. Já caracteriza um monopólio, né? Ou seja, eu não tenho essa liberdade de escolher nesse sentido. Se eu quiser tomar um refrigerante, eu vou tomar um refrigerante daquela determinada marca no mercado A ou B, mas o preço é praticamente o mesmo. E se vamos pensar agora na questão de ofertante de serviço, se eu trabalho como prestador de serviço para uma companhia de distribuição para poder fazer manutenção da rede, como ela é a única que compra o produto, ela pode determinar o preço que ela vai querer pagar, que é o chamado monopsônio, né? Quando se tem apenas um único comprador. Então, se a gente colocar no aspecto pragmático, a liberdade econômica ela é, de certa forma, mais conversada na estrutura de mercado de economia perfeita, que é onde estão
A maior parte das empresas brasileiras, no caso, 96% das empresas são micro e pequenas empresas. E tem essa, no meu ver, essa falsa liberdade econômica, porque eles competem entre eles por um público pequeno. Mas quando a gente vai analisar estruturas maiores que determinam as regras para as micro e pequenas empresas, como são as grandes operadoras de telefonia, como são o sistema financeiro, nós vemos que nós não temos uma efetiva liberdade econômica em alguns aspectos, porque nós ficamos amarrados em determinadas taxas de juros, ficamos amarrados em serviços de tecnologia que saem praticamente dessas grandes empresas de tecnologia de comunicação. Então a gente perpassa aí por um processo histórico e estrutural de que primeiro o arcabouço anterior do processo histórico dos países, a participação do Estado como promotor do desenvolvimento e depois a situação na qual os países mais ricos colocam uma cultura de que o neoliberalismo é o mais adequado, sendo que na prática o neoliberalismo não acontece, porque nós temos estruturas econômicas sólidas de grande porte, que são os oligopólios, que determinam quais são as regras e os limites de crescimento para as pequenas empresas que essas acreditam nessa pseudo-liberdade econômica. Bom, na minha visão pragmática, de fato mesmo não existe. Liberdade econômica não existe. A uberização prova isso, ou seja, se você é Uber, você é um autônomo, você não tem liberdade para escolher o preço do serviço, você é um algoritmo que dá o preço do seu serviço. Ou seja, até mesmo você está à mercê das grandes empresas que você hoje... E, de fato, quem que dá o preço do seu serviço? Nós, como contadores, ensinamos para a empresa. A empresa não faz o preço de venda do seu produto. Quem faz o preço do produto é o mercado. Exatamente. E o mercado, ele é, digamos assim, um monopólio de uma maior parte do serviço. Então, se a empresa parte da premissa que ela não dá o preço, quem dá o preço do produto dela é o mercado, ela vai ter que ajeitar os seus custos. E é esses custos que, às vezes, inviabiliza, que são os chamados custo Brasil, que é o custo burocrático, que é o custo da legalização de uma empresa, que é o custo dos encargos sociais. O microempresário, ele vai ter que se adequar a esses custos. A maior parte das microempresas não tem essa adequação. Se você pegar as microempresas, elas não têm o conhecimento, digamos, administrativo para coordenar uma empresa. A maior parte dos empresários, eles são bons no que fazem, mas eles não são bons em administrar o negócio. E as micro e pequenas empresas, elas têm um custo muito alto para começar. Então, o empresário, ele acaba sendo o financeiro, ele acaba sendo o gestor, ele é o tudo da empresa. E muitas vezes a empresa vem à falência por falta de capital de giro, por falta disso. Ele não consegue identificar que não é ele que põe o preço no mercado, não é ele que põe o preço do serviço dele, é o mercado. E ele vai ter que ir ajeitando os seus custos. Agora, que a lei da liberdade econômica, a liberdade no seu sentido mais amplo, ela não existe mesmo, de fato não existe. Mas existe uma certa flexibilidade de negociação, uma certa segurança jurídica, que eu falo muito que a segurança jurídica é para... Nós, empresários e professores, a gente debate muito isso, porque é uma coisa, você chega e debate com um aluno seu, ou debate com alguém, que a pouco no dia seguinte é outra coisa, daqui a pouco você não tem confiança naquilo que você está falando. E a gente, como empresário, vive isso. Então, a liberdade, eu creio que nunca vai existir na sua mais ampla, no sentido da palavra. Isso daí não vai mesmo, até porque se virar muita liberdade, eu acho que vira libertinagem, né? Liberdade em excesso vira libertinagem. E para o empresário é a mesma coisa. Agora, assim, pontos que eu acho dessa lei da liberdade econômica relevantes, eu vou citar alguns aqui, que é para principal, assim, que vão mudar alguns aspectos. O fim do e-social. Eu acho que assim, o e-social estava causando um custo muito grande para a empresa. O empresariado estava sendo sufocado. No entanto, que até o microempresário, o microempreendedor individual estava tendo que entregar o e-social. Ou seja, ficava inviável. O e-social é um sistema altamente caro, porque você tem que ter um sistema de automação muito bom, você tem que ter pessoas totalmente qualificadas para poder mexer com aquele sistema, até mesmo contadores com vasta experiência tinham dificuldade. Ou seja, foi extinto, mas olha a questão, você extinguiu algo que as empresas gastaram muito dinheiro com isso, uma grana imensa. Ou seja, agora foi extinto, vai ser substituído, tranquilo, mas isso daí foi um ponto positivo, mas tem que rever. E o custo que foi gasto? O governo vai meramente, eu faço uma lei, essa lei gera custo para os empresários, para os empregados de todo mundo, aí daqui a pouco eu não quero mais essa lei, tiro fora, e agora? E o que aconteceu? Então, assim, isso daí vai ter que ser levado em conta também. Outro aspecto importante, registro de ponto de funcionário, ou seja, até empresas com, antigamente era até 10 funcionários, agora passa a figurar com 20, ou seja, até 20 funcionários você não é obrigado mais a ter registro de ponto. Aí os empregados, eles ficam todos alvoroçados, será que isso vai mudar, eu vou perder direito? A questão não é, você não vai perder direito. E tem a exceção de ponto, ou seja, eu só vou registrar aquilo que exceder as minhas horas. Se eu for contratado para trabalhar das 8 da manhã às 7 da tarde, às 5 da tarde, aquelas horas, 2 horas que eu fizer, isso sim que eu vou registrar. Fica aquela burocracia de ter que controlar ponto e tudo, porque a gente sabe que o mecanismo de controle de ponto para uma
pequena empresa, ele é caro, ele gera um custo alto de manutenção e tudo. Então, esse é o segundo ponto positivo. Terceiro ponto que eu também coloco como positivo é a liberação de alvará para empresa de baixo risco. Assim, empresa de baixo risco, ela, logicamente, que ela primeiro ela tem que já funcionar. Ou seja, você abriu, já funciona em poucos dias, porque é o cara que já vai precisar, já tem clientela, já está com tudo fixo na cabeça, e ele precisa abrir e já começar de imediato. Essa atividade de baixo risco, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque soltaram uma resolução, se não me engano, 59 de 2019, né? E essa resolução fala quais empresas, e albergaram um monte de empresas, uma série de empresas mesmo, que são classificadas de baixo risco. E dentro dessas empresas estão empresas de comércio, mercearia, empresas de cabeleireiro, tudo. Eu acho assim, dispensa de alvará de funcionamento. Ok, vai ajudar a abertura da empresa. No entanto, a gente não pode esquecer que é o seguinte, um espaço confinado como esse aqui, ele gera risco. Ele pode pegar um incêndio, pode fazer alguma coisa. Ou seja, por mais que o empresário ele não pode ter a cabeça o seguinte, olha, é só porque está, digamos assim, extinto a licença ou alvará para você funcionar, que você não vai responder por uma fiscalização. Isso daí tem que ser muito claro isso, porque quando foi feito o MEI, todas as pessoas pensaram que ia ser muito fácil. Aí qualquer um ia lá no Sebrae e abria um MEI. Aí depois a fiscalização chegava, mas você não regularizou, mas precisava? Ué, não era só abrir? O Sebrae falou que era só abrir. As empresas, todo mundo falou que era muito fácil. Ou seja, a divulgação incorreta acaba ensejando o quê? Não é só porque você vai ser extinto do alvará de funcionamento que sua empresa não vai ter que estar adequada, com o ambiente correto, com extintor do bombeiro, com uma série de requisitos que qualquer empresa teria. Então, assim, você não vai ter o documento mais para funcionar, mas a sua habitação, o seu local tem que estar de acordo. Isso daí é normal, porque você vai sofrer fiscalização do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que a mentalidade do empresário, ele tem que estar ciente. As coisas estão sendo facilitadas para ele, mas não é porque está sendo facilitado, que tem mais fiscalização, que ele também não vai ter que responder por seus direitos. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer uma divulgação boa da lei, mas assim, que o empresário saiba que a lei vai para ajudá-lo, mas também não vai beneficiá-lo totalmente de fazer qualquer abertura de empresa, de qualquer lugar, em qualquer ambiente, que ele vai poder ter o seu alvará funcionando. Isso daí eu acho que tem que ser bem claro, que o empresário fique ciente também. A liberdade, tem liberdade sim, mas também tem seus direitos e seus deveres também como a liberdade. Caio, a gente levantando um pouco essa questão que apareceu aí, cultural, da mentalidade do país, o tamanho do Estado. Eu falei brincando no final do primeiro bloco a questão do conservador nos costumes, mas liberal na economia. Quando a gente pensa o que é o liberalismo e algumas posturas que a gente tem de governo que confunde um pouco o papel do Estado, mesmo se dizendo, governos que se dizem liberais, acabam exercendo algum tipo de controle na sociedade, vai pela via dos costumes ou pela cultura. Como que você acha? Você acha que o Brasil está preparado culturalmente, o nosso ambiente jurídico? A gente estava falando antes do programa da questão da Constituição, sim, da compreensão, não estou falando nem da garantia, da compreensão de por que determinados direitos existem na Constituição. Você acha que a gente tem um ambiente cultural que está preparado para que o Estado vá se retirando mesmo e deixe isso na mão da iniciativa privada? Elton, eu assim, acredito, tive uma oportunidade de participar de um jantar que tinha um historiador muito conhecido e ele falou assim, a cultura, a transposição cultural demora mais ou menos de 200 a 300 anos, né? A gente for olhar a nossa primeira Constituição de 1824, nós tivemos aí 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67, 69 e 88. A de 88 foi a única que trouxe um capítulo da ordem econômica. Foi a única que foi regular essa questão, dizendo palavras como livre iniciativa, enfim. Eu acho que a aplicabilidade de uma norma, a gente não pode falar que ela prever como que ela vai ser, se ela vai ser efetivamente aplicada ou não, mas creio que sim, é um paradigma para a gente mudar, sim, um pouco a nossa cultura. Como eu disse, eu vejo jovens hoje, eu tenho um filho de 5 anos, e como eu fui criado, você entrar na empresa e você precisa fazer sua carreira dentro da empresa, o meu filho já vem numa geração de que você dá o iPad para ele e cria um aplicativo. É um negócio que, assim, daqui a pouco ele que tá gerando renda em casa, né? Mas temos desafios culturais ainda, temos desafios cognitivos de conhecimento, porque você vê muitas das vezes pessoas que falam e não sabem o que está falando, né? Então, existe mesmo liberalismo ao extremo? Creio que não. Tá? Existe socialismo ao extremo? China ao extremo?
Ou não, China né? que Também agora, não. agora é capitalista. Também. Exatamente, exatamente. Eu tenho 2 livros que eu gostaria de indicar para todos vocês. Um chama Prisioneiros da Geografia, de Tim Marshall. Então ele faz um estudo geográfico e diz, por exemplo, justifica até conflito da Rússia com a Síria e que isso realmente é porque estamos onde estamos. Né? Muita questão cultural é porque estamos onde estamos. Foi feito o nosso colonialismo foi realizado dessa forma. Né? E o outro é do professor Sérgio Lazzarini, que chama Capitalismo de Laços. Né? Esse capitalismo de laços entra muito em consonância com o professor ele falou, que é em relação assim, será que nós temos um país que é liberalista, capitalismo? Porque é o seguinte, a gente olha o capital aberto das companhias, primeiro nós temos uma única bolsa de valores no Brasil, no mercado de capitais, né? Ali tem 370 empresas listadas. Se a gente for olhar a estrutura de capital, a composição acionária dessas companhias, estou falando aí de Petrobras, de OGX, de JBS, de Renner, de Marisa. A única capital pulverizado que nós temos hoje, ou seja, que a gente não sabe quem é o controlador, é a Renner. Os demais, quando a gente olha a composição acionária, esse professor fez um estudo do INSPER, ele fez um estudo de 97, quando teve a privatização do serviço de telecomunicação, até 2004, o boom na Bolsa. Né? Ele foi ver quem eram os acionistas. E, pasmem, quem que são os maiores acionistas? BNDES, Previ, Petros. Então, será que é mesmo um capitalismo? São agentes públicos. São agentes públicos. Então, assim, são situações que me fazem refletir se realmente somos um país liberal. Eu já respondo que não, eu acho que não. Eu acredito que não. Entendeu? Mas também não somos comunistas. Não somos, exatamente. Eu costumo dizer, eu utilizo, Elton, a palavra do professor Eros Grau, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fala assim, que nós somos um capitalismo com viés social. Então, nós temos um capitalismo, a abertura dos mercados, a livre iniciativa, mas nós temos sim um viés social, tutela de direitos e garantias fundamentais, notadamente diante de tanto período de exceção, tivemos aí 37, né, Constituição Polaca, enfim, a 88, a 88 não, a de 67, o AI-5 em 69, então, e chega em 88 e nós entupimos de direito e garantia fundamental. Qual que é o problema? Efetivar esses direitos. Decorrente do passivo histórico que a gente tem, né? Exatamente. Passivo histórico, como comentei da escravatura e outras questões de exclusão, falta de acesso à educação, total, falta de acesso a garantias sociais, que seria o estado de bem-estar social, digamos assim. Sim. Quando você fala de um país capitalista com as garantias sociais, eu estou entendendo um pouquinho dessa forma, né? Me corrija se estiver errado. Não, e eu acho que a Lei de Liberdade Econômica, até ela traz, o nosso Código Civil de 16, de Clóvis Bevilacqua, ele já tem mais uma pegada pós-revolução francesa, liberalismo, né? Quando vem o Código Civil de 2002, já vem acometido pelo welfare state, né? Já vem acometido pelo Estado do bem-estar social, no qual o Estado juiz interfere na relação privada para poder equilibrar. Opa, peraí, será que é isso mesmo? Que a correção da disfunção do capitalismo que o Estado tem que fazer é entrar numa relação B2B para poder equilibrar contratual? Então a Lei de Liberdade Econômica está voltando, ela traz novamente a interpretação dos contratos, aquilo que era preconizado no Código Civil de 1916. Então o juiz está adstrito a julgar aquilo que está escrito. Inclusive, advogados podem estipular parâmetros objetivos de interpretação. Posso dizer, eu entendo que função social é isso. Está aqui no contrato, o juiz precisa aplicar isso. Para quê? Porque traz segurança jurídica, isso pode não, atrai, né, investimento. Nós temos aí, por fim, né, o relatório do Doing Business 2020, que saiu recentemente. O Brasil de 189, de 190 economias, está lá em 138, estava em 140, foi 138. Esse relatório, o que ele diz? Ele analisa o ambiente de negócio, burocracia, segurança dos contratos, questão de falência, como que funciona, né? E a parte de abertura de empresa que nós estamos em 138. Você iniciar um negócio de 190, nós estamos em 138. Eu quero ver no que vem como que vai ser. A minha questão, o senhor coloca aí, é bem o que você está falando da questão da abertura da liberdade econômica, da desburocratização e colocação, e é o que o professor Ramon aqui também colocou em relação à responsabilidade do empresário. Né? Daí, voltando um pouco àquele mapa que fala lá, que mostra o Chile. Né? O Chile como um país de plena liberdade econômica. Mas isso foi implementado há 20, 30 anos atrás. O que está o Chile hoje?
discutindo a questão da Previdência, lá tem liberdade econômica, mas olha o caos social decorrente da falta de garantias sociais, porque muitas vezes, daí eu volto um pouco na questão da cultura empresarial que o professor Ramon estava comentando. Será que o nosso empresariado tem uma cultura de responsabilidade social empresarial e que vai fazer pensar valer os direitos ou vai somente explorar, como tem sido ao longo de todo o nosso processo histórico? Bom, felizmente a nossa liberdade de tempo se encerrou, já estouramos o tempo do programa. Quero agradecer ao William, ao Ramon, Caio, muito obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado você também que nos acompanha pela TV Câmara Jacareí. Reveja toda a nossa programação em nosso canal do YouTube e nos siga também nas redes sociais. TV Câmara fica por aqui. Até o próximo programa.